Dia, pessoal. Bem-vindos a mais uma manhã, mais uma live, como sempre, aqui com vocês para a gente operar os mercados, ver o que há de interessante. Hoje é quarta-feira, é basicamente o último dia da semana útil. Depois a gente volta sexta-feira, mas amanhã vai ter um gap aí, porque amanhã é dia de Thanksgiving, né? Dia de Ação de Graças, então é feriado nacional nos Estados Unidos. Portanto, não há por que procurar por nada amanhã. Eu sei que tem um pessoal aí que tá cracudo de operar ouro, né? O pessoal fica operando ouro de madrugada até lá no grupo, então só não operem amanhã. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Temos aqui no Forex Factory um, um panorama do que temos de notícia. Tudo que tinha para sair hoje no dólar já saiu, como eu já falei e repito, amanhã é feriado. E sexta a gente também não tem nada. Então, basicamente, a semana, em termos de notícia, acaba hoje, mas não quer dizer muita coisa, né? Ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte, que é o mercado. Estou ligando aqui o ar. Então, beleza. Uhum. Então, vamos lá, né? Eu sempre gosto de trazer o contexto do mercado, principalmente a partir do que aconteceu no dia anterior, porque isso dá para a gente um panorama legal. Então, vamos falar disso. Basicamente, ontem, na sessão que a gente opera sempre, né, que é no mesmo horário, a gente acompanhou a minha leitura era que o mercado ia cair para subir, e não só caiu, como subiu depois, ou seja, a gente acertou em cheio o que o mercado faria, e por muito pouco a gente acaba fechando, a gente não fecha o dia negativo, né? Porque eu abri compra aqui primeiro e depois eu consegui uma outra embaixo. O mercado acumulou bastante antes de fazer o movimento de alta de fato. Então foi um dia que, por mais tranquilo que possa parecer, não foi nem um pouco. Na verdade, foi bem complicado em termos de contexto e de encontrar a hora certa para executar uma boa entrada. Olhando pelo mensal, a gente aparentemente já recupera todo o movimento, semanal fazendo uma forte movimentação de alta, e para mim já não tem nenhuma dúvida de que o movimento comprador é de fato o objetivo principal dessa pernada. Só para mostrar de novo o que foi ontem, ó. Eu comprei aqui depois de ter manipulado o mínima de Londres, e depois o mercado ainda gerou um contexto vendedor, e eu comprei de novo aqui, só que na outra conta, no caso na de US$ 100.000, no teste, e eu estopei também. Basicamente o trade veio aqui embaixo, depois foi. E, bom, é isso que temos. Eu vou limpar aqui o gráfico para não ter nenhuma leitura, nenhum desenho, nada assim, me atrapalhando. E deixa eu botar isso aqui. E vamos fazer aqui os nossos desenhos, tá? Começando pelo semanal, que na minha visão, o principal movimento já aconteceu, que foi essa movimentação de alta, que foi se desenvolvendo pouco a pouco, não foi tão clara assim, mas foi bem bonita. Mas nosso objetivo é tentar entender como que a gente pode pegar isso de alguma outra forma. Pelo de 4 horas, o que que eu percebo? Essa pernada de baixa que a gente viu na semana passada, foi quinta-feira, foi no dia seguinte dos resultados da Nvidia. Aparentemente, isso aqui foi só a última captura de mínimas, tá vendo? Para o mercado desenvolver o movimento de alta de uma vez por todas. Então, aparentemente, a gente já finalizou esse movimento. E agora já desenha muito bem para subir. O de 30 minutos faz uma bela pernada de alta, também a partir daquela região que a gente tinha desenhado ontem. E isso, inclusive, foi um baita mérito meu, tá? Eu consegui desenhar exatamente a região em que o preço segurou, que foi esse invertido, depois disso o preço deu continuidade. E confesso que agora o movimento fica até um pouco estranho. Percebe que o mercado abriu, né, renovou máximas, mas depois disso ele não gerou mais muita coisa. Ou seja, não sei, cara. Não sei se a gente pode gerar um contexto vendedor antes de subir. Não me parece tão claro assim o movimento de alta se perpetuando já a partir daqui, tendo em vista que ainda existe espaço para eventualmente ser retestado aqui no meio do caminho. Então, qual que é a minha visão para hoje? Como o mercado está muito lateral, se a gente jogar aqui no de 15 minutos e observar as sessões, muito provavelmente a conclusão vai ser semelhante. Ó. A Ásia foi bem expansiva, tanto que nenhuma máxima ou mínima asiática já foi capturada, tá?
Todas as máximas e mínimas do dia são da seção asiática. Peraí que estão me ligando. Já desligaram aqui. Nem se deu o trabalho de terminar a ligação. Bom, então a seção asiática foi muito forte para cima. Depois Londres, assim que abriu, já desenvolveu o movimento vendedor, tá vendo? E agora, na abertura de Nova York, né? Ainda não abriu o mercado à vista, mas na abertura de 8h30, o mercado já começa a desenhar um movimento comprador. Então, o que que eu vejo aqui, cara? O mais provável seria um movimento de alta, mas ao mesmo tempo, esse mesmo movimento de alta, que é o que a gente diz ser o mais provável, não está se desenvolvendo tão bem assim, porque eu acho que ele precisaria capturar embaixo primeiro. Então, ainda é um pouco perigoso. Jogando aqui no de 1 minuto, a gente tem o gap de 8,5 sendo esse daqui, né? Fair Value Gap, perdão. Ou seja, o primeiro Fair Value Gap gerado da sessão foi esse aqui. Abertura de meia-noite de Nova York tá onde? Tá aqui. Tá bom. Tá abaixo das mínimas de Nova York. Então, o que eu tenho aqui, cara? A gente deveria acompanhar London Highs, ou seja, as máximas de Londres, e as máximas asiáticas. Não tem nenhuma máxima de ontem aqui relevante. Máxima de Nova York é essa daqui. Vou deixar desenhado, mas por estar muito próximo nem é tão relevante assim, né? Porque é bem provável que o preço pegue ali agora, inclusive. Enfim, por agora é isso. A gente tem embaixo também, ó, as mínimas de Londres. E aqui as de Nova York. Então, o que que eu vejo aqui, cara? Eu acho que dentro de um contexto micro, por que que eu digo do micro? Porque no macro tá muito óbvio que o viés é de alta. Mas dentro de um contexto micro, o que que eu acho que pode acontecer aqui? A gente tem, agora eu tô falando do macro, né? A gente tem esse gap absurdo que começa aqui, né? E talvez até para ser mais preciso, seja coerente eu desenhar esse gap aqui, que o preço está trabalhando bem perto dele. Então, o que que eu vejo aqui no curto prazo? Não seria algo absurdo a gente ver o preço fazendo uma movimentação mais vendedora dentro dessa pernada de alta. Então, a minha ideia aqui, cara, era acompanhar como é que o preço ia trabalhar dentro desse range que ele está preso agora, e dependendo de como ele sai dessa região, entender se é manipulação ou se é uma distribuição mesmo. Então, eu não tenho nenhum viés. Por óbvio, a minha análise macro me empurra para querer comprar, mas o gráfico também não está tão claro para mim, então acho que o jogo é esperar bastante aqui e ver no que vai dar.
Bom, agora é esperar. Mas eu realmente estou neutro, porque na minha visão, e agora desenhando cenários, né? Na minha visão, faz sentido qualquer coisa que ele fizer aqui. Faz sentido ele desenvolver continuidade de alta. Faz sentido ele vir aqui embaixo capturar e até mesmo cair mais ainda. Então, qualquer coisa faz sentido. E como eu estou aqui meio que relativizando o que o preço vai fazer, porque para mim tudo tem certa coerência, eu prefiro esperar mais um pouco para que isso me dê mais clareza. Agora eu não tenho nenhuma. Então, eu vou esperar lá para umas 11h30 para abertura, né? Mas depois disso, esperar mais uns 10 minutos para ver como é que vai ser o desenvolver no mercado. E aí, pessoal, o que vocês estão vendo? O que vocês estão acompanhando no mercado, no mundo, na vida? Bom, sigo aguardando. 11h25 já começa a volatilizar mais, ou seja, agora abriu de 5 minutos a gente já deve ver mais volatilidade. Bom, voltei. Esse é o horário para você pegar uma água, um café e esperar.
Bom, acabamos de capturar máximas de Nova York e Londres. Como eu tinha até dado a entender, as máximas de Nova York não são tão relevantes porque acabou de abrir e está acumulando muito. Mas aparentemente a gente vai renovar Londres e Ásia agora, o que deixa o mercado num modelo mais comprador mesmo, né? Porque basicamente a formação que o preço fez aqui foi na seção asiática, ele expandiu o máximo possível. Na seção de Londres, ele mitigou. Peraí, isso. Então, em tese, isso aqui é acumulação. Aqui pode ter sido a manipulação para distribuir para cima, mas eu não estou muito convicto, não, cara. Hoje eu acho que eu vou procurar por um trade mais parecido até com o que era o modelo da Silver Bullet que eu operava, né? O que é esse modelo? É basicamente você não tentar adivinhar, adivinhar entre aspas, né? Mas você não ter um viés de mercado. Você só esperar o mercado desenhar um movimento, buscar uma entrada com risco retorno de 2 vezes. Se continuar nesse cenário, eu acho que vai ser o mais fácil. Não necessariamente o mais fácil, mas o mais simples. Bom, abertura em 1 minuto. Falta pouco. Vamos ver. Bem bonito esse movimento da abertura. Uou, só continuidade de alta. Como eu falei, para mim qualquer coisa aqui poderia ser plausível. Eu ainda acho um pouco confuso, porque pode ser manipulação. Eu queria ver o mercado capturando, sei lá, fazendo algum movimento que gerasse mais referência. Bom, aguardando.
Bom, o que a gente já tem aqui, né? O ideal é sempre esperar fechar o primeiro candle de 5 minutos, para ter mais clareza. Mas o que a gente tem até então é uma abertura extremamente forte, o mercado desenhando continuidade de alta, principalmente aí, se você for olhar todas as referências, isso fica bem claro. Até o de 4 horas tá bem bonito. A gente está perto de máximas, então é uma região passível de captura. Então, assim, pode ser que role alguma reação vendedora aqui para buscar as mínimas de Londres, tendo em vista que ele capturou as máximas asiáticas e de Londres também, obviamente, né? Se capturou máxima asiática, obviamente capturou de Londres também. Se a gente puxar a referência, não tô nem falando desde ontem de noite, não, tô falando pelo menos asiática, a gente poderia, não tô falando que precisaria, tá? É diferente uma coisa da outra, poder e precisar. Mas precisa, a gente poderia ver uma movimentação vendedora até aqui. Mas como eu falei, ainda tô bem neutro e acho que qualquer risco precisa ser bem pensado, tá bem? Então, esperar e ver aí o que pode dar pra gente de oportunidade. Bom, manda aí o que vocês estão vendo. Eu tô começando a acreditar aqui que esse movimento de abertura pode ter sido uma manipulação e até mesmo para o mercado subir, a gente poderia ver uma pernada vendedora, de modo que a gente buscasse aqui nessas mínimas. Óbvio que eu estou supondo aqui ainda é muito embrionário, ou seja, um movimento que não aconteceu. Eu estou com uma suposição aqui, mas não deixa de ser uma tese. Tá? Perfeito. Movimentação de baixa se desenhando, mas ele é muito curto para a gente tomar qualquer tipo de verdade para si. Mas eu desenharia aqui, caso o mercado se desenvolva bem, e aparentemente está fazendo isso, uma possível venda, provavelmente aqui no Fair Value Gap de 8,5, buscando duas vezes o risco, algo mais ou menos assim, tá? Tem que tomar cuidado com o risco, né? Porque é um trade mais difícil para você se posicionar, mas seria algo mais ou menos assim, certo?
15 minutos já virou. 3 minutos já virou de novo para cima. Ainda cabe esperar, que a gente segurou no Fair Value Gap de 8,5, que para mim é uma região muito importante para o movimento se desenvolver bem. Mas eu acho que essa tese vendedora faz sentido. Mas a gente precisa do preço se desenvolvendo. Certo? Então, 5 minutos. Fica estranho porque ele captura mínimas. A mínima da abertura, inclusive, né? De 11,5. Ou não? Não. Mas a mínima, uma mínima relevante que o mercado tinha feito antes. Então pode ficar com um movimento mais comprador aqui. Mas a minha ideia aqui era esperar ele violar essa região e eventualmente conseguir uma venda aqui de continuidade para pegar o preço buscando renovar mínimas. Essa é a minha tese, mas não sei se isso vai se confirmar e aparentemente o preço está tendo iniciativa mesmo de continuidade de alta. Mas a minha ideia por agora é essa. Tanto que se você for observar, ele não gerou, depois da abertura, né, que foi nessa linha pontilhada aqui, não gerou nenhum fair value gap de compra, só de venda. Ou seja, o movimento comprador não foi tão forte quanto parece. O que pode ser até mais um indício de manipulação, né? Se eu quisesse comprar, eu ia ter comprado aqui, mas eu realmente acredito que o movimento tá estranho e, na minha visão, faz mais sentido desenvolver para baixo. E é por isso que eu quero vender. Meu ponto aqui é só onde eu vou conseguir vender aqui, para não vender cedo demais e acabar sendo tirado. Bom, de novo, referência pelo menos de Londres, já. Já pegou no 50%. Mas eu acho que a gente vem aqui embaixo. Meu viés ainda é vendedor. Não, não com um embasamento absurdo, não. É só porque eu acredito que essa retração precisa acontecer e acho que a curto prazo seria muito benéfico para o preço a gente ver esse movimento vendedor. Mas também não acredito nesse movimento a ponto de jogar uma venda aqui, por exemplo. Preciso de uma confirmação que ainda não aconteceu. Inclusive, o preço pode subir mais para depois cair. Não é nenhum absurdo também. Abriu outro que é ano de 3 minutos. Lembrando que hoje não tem mais nenhuma notícia, então o preço já tem tudo que ele precisa. Eu gostaria de vender e eu estou esperando para vender mais embaixo, justamente porque eu acho que aqui ainda não tem confirmação o suficiente. E acho que aqui já estaria mais seguro. Perfeito. Desenvolveu o movimento que eu queria. Agora acho que o jogo é a gente esperar. Ainda acho que entrar nesse candle é muito perigoso, então acho que o jogo é esperar o movimento se desenvolver e a gente tentar pegar algum reteste. De novo ele reage para cima, ou seja, não valida aquela região como uma região vendedora. Talvez ele renove máximas antes de cair, mas para mim ele precisa cair. Para mim, das duas, uma, tá?
O de 15 minutos fecha daqui a pouco, então talvez o fechamento dele e a abertura do próximo já respondam as nossas, algumas, pelo menos, das nossas perguntas. Mas a minha visão aqui é, ou o preço vai cair já daqui, ou ele vai vir aqui para cair. Não é se vai cair, é quando. Bom, continua acumulando. Enquanto acumula, a gente não deve fazer nada. Qualquer risco que a gente assumir aqui nesse intervalo, ele não é benéfico para a gente. Eu acho que, inclusive, dentro desse intervalo, o mais coerente não é vender, é comprar mesmo, porque o preço reagiu duas vezes de forma compradora aqui. Então, o mais lógico, por mais que eu não faria isso, o mais lógico seria buscar renovar máximas. E eu não faria isso porque eu não acho seguro mesmo. Mas foi lá. Eu acho que ele vai subir, manipular máximo e depois cair. Pelo menos a gente evitou um stop. Foi num movimento como esse que ontem eu comprei. Só que era o contrário, né? É basicamente a mesma ideia. Eu tentei comprar num fair value gap meio que invertido, assim, como quem vai pegar a continuidade do movimento e o mercado me estopou e depois, muito, muito depois, ele foi dar o prosseguimento que eu queria que o preço tivesse dado. Enfim, o negócio é ficar concentrado, esperar com paciência. O que me chama a atenção é como de 15 minutos, logo no primeiro candle, já busca lá em cima. Lembra daquele delivery que eu sempre falo para vocês? Que é o OHLC, no caso de um movimento vendedor, né? Open, High, Low, Close. Então, quando ele já abre subindo muito, cara, a não ser que, de fato, pode ser um movimento de alta forte e pronto, mas isso aqui para mim é uma baita red flag, né? Uma bandeira vermelha para a gente ficar atento, porque me parece ser um movimento de manipulação pós-abertura para o mercado fazer algo assim, ó, que era um dos cenários que eu tinha desenhado. Então, basicamente, o que a gente tem de movimentação já no pós-abertura é o mercado gerando viés comprador, ou seja, abre subindo, depois ele faz um reteste, faz uma captura bonita, assim, na lógica compradora, porque ele pega abaixo dessas mínimas aqui, faz a captura no fair value, no primeiro fair value gap gerado após 8,5 e faz o movimento de alta. Ou seja, isso aqui, se você tivesse com viés comprador, em nenhum momento eu descartei o viés comprador, só que na minha visão, eu estou buscando o mais provável aqui. Na minha visão, o movimento vendedor se destacava como o mais coerente a curto prazo. Por isso que eu não procurei por compras. E se você tivesse com viés comprador aqui, tinha uma baita compra. E na minha visão agora o jogo é esperar uma reação vendedora que eu acho que precisa acontecer. Tanto que se você olhar o de 5 minutos, ele está numa formação um pouco estranha, tá vendo? A gente manipulou máximas, aqui, ó, e faz um movimento interessantíssimo. Máximas que eu digo foram manipuladas, aqui a gente pegou máxima asiática, pegou máxima de Londres. A gente está agora indo pegar essa máxima aqui de 4 horas. No diário, a gente vai pegar essa máxima, ou seja, a gente começa a entrar na região desse gap de abertura.
Então, na minha leitura, aqui começa a ser uma região. Se a gente usasse, né, muita gente usa indicador, né, IFR, estocástico, essas coisas. Aqui é a zona de sobrecompra. Ou seja, na minha visão aqui, os compradores começam a ficar exaustos. Mas, até que se prove o contrário, o mercado está numa tendência de alta. Bom, eu acho que a gente está bem alinhado, está tudo bem desenhado aqui, de acordo com o que eu estava procurando. Se continuar subindo, eu vou ter que me desdobrar aqui e me virar para conseguir alguma compra de continuidade, mas eu ainda conto com a ideia vendedora, com o movimento vendedor aqui, que ainda me parece mais provável. Alguém já operou hoje o mercado americano? Alguém já tomou algum risco aí? Mandem aí o que vocês já fizeram. Sigo aguardando alguma coisa mais clara. Gostaria de vender. Pedro falou que tomou um stop hoje já. Manda aí. Manda aí o print pra gente dar aquela famosa opinada depois que o preço já foi. Então fica sempre mais fácil. Deixa o trabalho fácil aqui com a gente. Bom, continuidade de alta se desenhando. Então, por agora, eu me abstenho aí de fazer alguma coisa. Vou esperar. São 11h50, então é um horário em que o preço naturalmente faz um movimento de captura. Pode ser que isso aqui seja o clímax, né, desse movimento para gerar venda. Eu continuo esperando por uma venda que eu acho mais coerente. Acho que ela pode vir mais em cima, não necessariamente lá embaixo, como eu tinha desenhado antes. Aqui tem um Fair Value Gap bonitinho, no de 2 minutos, tá vendo? Eu tinha desenhado já, que eu achei interessante. E é por aí, cara. É por aí. Essa é a minha visão. De 15 minutos manipulou máxima. Despencando agora. Bom, minha ideia era vender ali em 172. Não deu nada até agora. Tô na dúvida se eu abro, se o preço voltar aqui eventualmente, ou se eu espero mais um pouco. Tentando raciocinar aqui, porque a gente precisa tomar decisão rápido, mas ainda tô achando um pouco precipitado. Tá vendo como ele reagiu forte pra cima aqui, cara? Estranho. Bom, se ele fechar aqui embaixo, aí eu procuro por uma venda, nem que seja no meio do caminho. Mas se ele continuar fazendo esse samba aí de buscar embaixo e em cima, eu acho doideira. Pior que tá bonito pra vender, mas eu vou esperar mais um pouco, porque isso ainda pode se desenhar como uma captura.
Tá. Agora ficou mais bonito. Queria esperar fechar o de 5 minutos pra ficar mais seguro, que eu acho que ainda pode tirar a gente numa bobeira dessas assim de abertura. Por isso ainda não fiz nada. Mas me parece coerente vender. Só tô esperando mesmo, porque eu acho que ainda tem água para passar debaixo dessa ponte aí. Acho que ainda tem algum contexto aí comprador de curto prazo, onde o preço pode buscar ali em cima de novo, não sei. Fico mais desconfiado. Eu acho que é um exercício válido também você se propor a não entrar naquele trade que você julga ser coerente e esperar pelo menos uns 5 minutos aí para ver o que o mercado vai fazer. Porque eu tenho executado tudo muito rápido, e isso às vezes me faz entrar em trades com um critério menor e ser estopado muito rápido. Então, a minha entrada de FOMO, né, de Fear of Missing Out, para pegar de qualquer jeito, seria aqui. Mas a minha entrada dos sonhos seria aqui. E se vier aqui, eu executo mesmo. Abriu agora o de 5 minutos. Não sei se é bom, ele já abrir caindo, mas foi bonito. Essa entrada aqui estaria bem desenrolada já. Mas ainda estou achando um pouco estranho. Tá vendo? Como eu falei, a abertura caindo nem sempre é um sinal muito bom. Falta pouco para a gente fechar o de uma hora. De qualquer forma, se eu perder esse movimento inicial, vendedor, eu não me importo. Porque, primeiro, que não estava tão óbvio assim. E segundo, que é natural também a gente não conseguir acertar o movimento, já que o mercado estava preso ainda dentro da acumulação. Então não tem culpa por isso, não. Bom, alvo atingido desse trade que eu desenhei. Agora o jogo passa a ser outro. Acho que a gente deveria tentar pegar alguma venda aqui, no Fair Value Gap de 8,5, conforme o mercado gere um contexto melhor. Um pouco mais arriscado, é verdade. Por isso, tem que esperar. Mas se tivesse executado ali em cima, teria me dado bem. Só que é difícil, né? Bom, 11h57. Minha expectativa é que na abertura aí do meio-dia a gente veja alguma reação que gere pra gente alguma entrada. Eu poderia muito bem entrar agora, mas eu acho que pode me fazer mal mesmo pegar uma entrada aqui no meio do caminho. Se voltasse aqui, eventualmente eu consideraria entrar. Eu acho que essa abertura do meio-dia aí promete, já que o preço reage inclusive para cima de novo aqui nessa região, mas eu acho que isso aí é para cair. Ficou até tentado a vender. Tem esse ponto aqui, ó. Tem essa lógica aqui, inclusive, de vender. Mas eu vou esperar porque a abertura manipula muito. Hoje eu tô mais mão de vaca aqui, eu não tô querendo me arriscar por bobeira, então eu vou esperar mais um pouco, respirar fundo e ver o que essa abertura aí guarda pra gente. Eu acho que a abertura pode surpreender, pode buscar até lá em cima. Ainda está muito volátil, a gente está no mesmo preço praticamente do pré-abertura. Ainda está muito perigoso. Ainda tem uma tese compradora aqui, querendo ou não, o preço falhou em violar esse fair value gap. Então nada impede de o preço renovar máximas. Enfim, eu não compraria aqui, mas não fico cego
ao que está na frente dos meus olhos. Bom, essa entrada aqui teria já se desenvolvido até bem. Bem bonito agora, violando o Fair Value Gap, que para mim era o principal ponto para que o movimento ficasse mais claro. Em 1 minuto já pegou o alvo desse trade aqui, ou seja, de fato desenvolveu para baixo. O de 1 hora fica vendedor. Então, agora de fato confirma o movimento que a gente estava esperando. Agora o jogo era tentar pegar alguma venda aqui. Acabou de rasgar a mínima de Nova York. Bom, não faltou entrada vendedora, né? Teve essa aqui em cima e teve essa outra. Só que eu não consegui executar nenhuma das duas, porque para mim não estava claro o que o preço poderia fazer. Agora eu estou mais disposto a arriscar, mas o mercado também já fez muito. Então tem que aguardar aí com calma. Mas de fato o viés ficou bem vendedor, de 30 minutos virou completamente a mão, o de 15 também. Então o jogo aqui é tentar pegar alguma venda. Para mim o ponto ideal pode ser aqui mesmo, no Fair Value Gap de 8,5. Talvez agora com essa abertura do meio-dia a gente consiga alguma coisa. Então é por aí. Pô, só caiu? Se eu tivesse naqueles dias em que eu jogo mais risco, talvez fosse mais fácil. Mas faz parte também. Agora é esperar. Eu acho que o ideal agora vai ser esperar mais uns 10, 15 minutos para conseguir executar alguma coisa. Vou fazer o seguinte: eu tenho que buscar um negócio no carro que eu esqueci de novo. E não tem muita coisa para fazer agora no preço, já que ele já violou as mínimas. E eu acho que qualquer trade que você abra aqui acaba sendo perigoso. Então acho que eu vou esperar aí uns 10 minutinhos para operar. Enquanto isso, eu resolvo isso que eu precisava resolver e pegar o negócio lá. Só ficar aqui mais um pouco para ver como é que vai ser essa movimentação. Se voltar aqui, eu vendo. Mas acho que esse tempo aí pode ser uma boa. Vai direto, tá? Eu já volto. Qualquer coisa, eu tô com o celular, então eu posso adicionar qualquer anotação no gráfico que eu tô observando para vocês. Aqui, deixa eu testar. Ó, tô só testando. Então. Qualquer coisa eu adiciono anotação. Mas de verdade mesmo, eu acho que o coerente seria vender aqui para conseguir a continuidade do movimento, mas não me parece gerar algo seguro por agora. Teria que esperar. E eu acho que o ideal é esperar uns 15 minutos aí, uns 10, 15 minutos. Eu já volto, não vou demorar muito não. Só preciso pegar isso mesmo lá. Pera aí que agora o preço está indo lá, então eu não vou agora, pera aí. Bom, o preço está se encaminhando para exatamente onde eu queria. A gente já capturou a mínima de Nova York, então eventualmente, se ele for gerar uma reação compradora, essa poderia ser uma região de referência. Mas eu ainda confio no viés vendedor. Ainda acredito que o principal movimento aqui que ele precisa desenhar por agora é o movimento de baixa. Isso aqui, na minha visão, é só aquela captura normal, quando o mercado abre um novo candle. Deixa eu olhar o de 1 hora. Para mim, tá bem vendedor ainda. O jogo aqui é esperar pegar ali no 130 e pouco e vender. Para mim, tá bem claro isso. Pegando ali, eu vendo. Pegar 134. Eu tô só esperando o movimento reagir um pouco para vender, porque eu não quero aquele stop que já sai me rasgando. Então, tô acompanhando com calma aqui para não vender muito cedo. Talvez o mercado suba mais para gerar mais contexto.
Mas tá bonito pra vender, sim. Bom, ele gerou a entrada, ainda não executei e tá indo direto. Porra, que mancada. Bom, esperar. Mas acho que eu dancei nessa aqui, né? Já vai pegar no alvo, nem adianta. Bom, já volto. Qualquer coisa eu desenho no gráfico, mas já volto.
Bom, pessoal, voltei. Como eu tinha descrito antes, esse era um trade que eu avaliava como relevante, eu estava acompanhando pelo celular ali na medida do possível. Então, o que o preço fez aqui foi basicamente pegar 3 vezes o risco e agora ele já reagiu para cima. Se a gente for olhar numa lógica macro, faz sentido ele já reagir, já dar continuidade de alta, até porque ele capturou abaixo dos 50%, né? Se a gente for pegar pelo menos o range de Londres, tá vendo? A gente pegou abaixo dos 50%, então tem espaço para já subir daqui. E, portanto, eu já. Eu não tomaria isso como verdade, mas eu já começaria a observar e procurar por compras e não por vendas, dado o contexto que o mercado gerou. Então, eu começo a procurar por algo assim. Eu acho que aquele movimento ali foi a última pernada mesmo, no movimento vendedor. E acho que uma compra aqui pode ter sua coerência, tá? Acabou de abrir de 5 minutos, talvez agora, inclusive, ele possa capturar já ali embaixo. Eu acho que a gente já terminou o trabalho do movimento vendedor e agora a gente já pode desenhar a continuidade de alta. Coerente. O único risco é, não, o preço vai buscar ainda a mínima de Londres. Aí já era. Se for fazer isso, a gente vai ser estopado e o preço vai lá embaixo. Acho que esse é o principal risco, que é um risco iminente, mas eu acho que se a gente olha, por exemplo, de 4 horas, o preço está bonito para já subir, tal como no diário. Então, essa é a minha tese. Eu já começo a procurar mais por compras. Só fico um pouco receoso porque, querendo ou não, o movimento vendedor se estabeleceu muito bem. Eu vou esperar uma resposta daqui. Não quero cair na armadilha de entrar rápido demais, porque, querendo ou não, o movimento vendedor ainda é o mais forte. Ó, teríamos estopado. E agora ele já muda um pouco de novo o caráter do movimento, tá vendo? Ele fica com caráter vendedor de novo, invalida todo esse movimento comprador. Então, eu acho que o jogo aqui vai ser esperar mais um pouco. Eu tendo mais a acreditar na compra agora. Tô quase comprando aqui. Quase, quase. Só não compro porque eu acho que ainda tem espaço para cair mais. Eu acho que vai cair mais. Enfim, não tá tão claro para mim, então não vou tomar nenhum risco. Reagiu para cima de novo. 5 minutos agora ficou bonito para compra. Não sei, eu fico muito perdido nisso, no sentido de que existe uma chance coerentíssima do preço buscar aqui embaixo, e da mesma forma existe uma probabilidade grande também de buscar lá em cima. Eu confesso que eu estou um pouco perdido nesses dois horizontes. Acho que a curto prazo pode ainda buscar aqui embaixo, mas até enxergando dentro da hierarquia, né? Tô ficando maluco já, o Otávio falou. Mas o que eu tô querendo dizer é, dentro da hierarquia, por exemplo, se a gente olha de 4 horas, ou de 1 hora, a minha visão é, o mais coerente é subir. Mas dentro do curto prazo, eu acho que faz sentido ele buscar ainda aqui embaixo. Então eu prefiro esperar, porque ao mesmo tempo que ele gera uma movimentação que poderia facilmente ser comprador aqui, tanto que eu desenhei essa ideia, esse movimento também é bonito para dar continuidade. Então vamos esperar mais um pouco. Só não pulo no banheiro enquanto isso, já volto. Voltei.
Bom, aparentemente, o que o preço está fazendo aqui, pessoal? O preço está fazendo uma acumulação para enganar todo mundo e fazer o movimento que ele quer. Então, o que que eu acho mais provável de acontecer? Ele buscar embaixo para depois subir. Isso faz com que a gente tenha a oportunidade de uma revenda, que era basicamente aquela ideia inicial que a gente tinha tido antes, né? Que era basicamente vender aqui para pegar o preço e ainda ter lá embaixo. Isso traz de novo essa chance. O de 15 minutos e o de 5 fecham agora, meio de 15. Vamos ver. Essa venda aqui pode ser coerente dentro da lógica de reversão mesmo. Que bom que eu não abri aquela compra ali. Ia ter me precipitado. E essa venda aqui, ela pode ser encaixada em outros lugares também, tá? Pode ser mais em cima. Mas o ideal acho que seria mais ou menos por aqui. Mais ou menos nessa ideia. Cara, eu tô bem inclinado a jogar uma venda aqui. Tô só esperando mais um pouco. Mas eu tô bem inclinado a fazer isso. Só preciso que gere a venda, né? Ou seja, que toque ali em cima. E isso não é muito fácil. Indo direto, difícil mesmo. Não é tão fácil quanto parece. Essa execução tinha que ter executado antes. Mas não tem problema, a gente espera. Agora subindo bem. Subindo muito bem. Cara, a venda tá agora na nossa mão. É difícil jogar venda aqui, cara. Porque o movimento de alta tá muito forte aqui. Manipulou mínima, tá vendo? Eu vou esperar, cara. Não vou vender aqui. De novo, volta a ideia compradora. Tá vendo? Porque ele capturou mínima do que ano anterior e já reagiu forte pra cima. Vamos esperar. Vamos esperar porque tá com muito ruído e pouca resposta aqui. No final das contas, a venda se desenvolveu bem, mas eu ainda acredito mais na compra. Tá difícil, mas a gente vai conseguir. Peraí. Tá vendo? Aqui é o Fair Value Gap de 8,5, então é natural que tenha essa congestão, digamos assim, perto dele. E a minha ideia tá mais voltada para algo assim. Nem que eu espere, porque pode ser que caia mais, então o preço pode capturar aqui embaixo, enfim. Mas eu acho que isso é mais coerente. Vamos olhar para outros tempos gráficos, como apoio. Não era muito claro. Então, só para esclarecer, só nessa região aqui eu já pensei em vender e comprar umas duas vezes. Então, eu já pensei em vender aqui, que inclusive estaria dando certo. Eu já pensei em comprar antes de pensar nessa venda e agora eu penso em comprar de novo. Então, é uma região muito difícil, porque ao mesmo tempo que a gente já pegou mínima de Nova York, a gente ainda tem mínima de Londres para pegar. Então, não tá tão fácil assim de entender se ele sobe já direto daqui. Entendeu? Subir para mim é inevitável, já que ele já fez esse movimento de baixo. Só não sei quanto mais ele cai antes de subir. Pode ser inclusive que já suba daqui. E não tá feio para isso.
Só esperando. Meio-dia e 20, ou seja, 5 minutos vai fechar daqui a pouco. Ou meio-dia e 19, né? Vamos ver. O movimento ideal aqui pra mim seria algo assim, ó. Seria capturar forte aqui embaixo, depois subir. Mas que bom que eu não entrei nem comprado nem vendido aqui, porque tá de fato uma acumulação absurda. O preço tá a 10 minutos aí na mesma região. Então, tá basicamente fazendo aquele código de barras que a gente conhece bem. 3 minutos. Para mim, tá mais apontado para compra o micro e para venda o de 30 minutos, por exemplo, fica um pouco mais vendedor. Enfim, vamos ver aqui essa abertura. Para mim, o ideal era cair para subir. Queria que ele caísse aqui para depois subir. Ou seja, esse desenho aí teria que ser estopado. É só um desenho, não é um trade de fato. Perfeito. Era o movimento que eu queria que ele fizesse. Tá uma acumulação interessante, tá? Ainda mais porque a gente tá fora de qualquer trade. Então fica mais interessante ainda. Eu acho que isso aqui vai fazer algo assim. Alguém já operou? O Pedro tinha mandado já o trade dele, né? Ele vendeu, depois comprou. Deu certo. De novo aqui, cai, sobe, tá vendo? Fica nesse chove, não molha. Eu acho que isso reforça a ideia de querer comprar. Pra mim tá claro que precisa subir aqui. Só não sei se busca mais em cima antes. Tá muito chato, cara. Não sai do lugar. 4 horas, mais ou menos. Tu vê que o preço vai dando aquela escavada ali, fica buscando o mínimo, mas não se mexe. Mas tá fazendo aquilo que eu desenhei. Inclusive a venda teria se desenvolvido bem, né? Que pra mim seria um péssimo trade, provavelmente a gente ia ficar aqui agoniado, mas acho que era mais ou menos assim, né? Eu teria pegado o alvo. Eu não sei se o stop era tão curto assim, talvez não, mas era essa a ideia. E pra mim aqui ele já pode subir, cara. Que a gente já buscou mínima de 5 minutos, mas tem que esperar com calma, como eu disse, até porque a gente não tem nenhuma confirmação ainda. Pior coisa que tem é abrir o trade e estropar na hora. Eu acho que o pior que isso é só quando você abre o trade e ele já vai no teu stop antes de você posicionar o stop. Pô, isso daí é uma das coisas mais pesadas que tem, porque você vai ficar negociando na tua cabeça com aquele stop, tu vai tentar mexer, enfim. Ah, tu já bota antes do trade, boa. Ou o seu stop é de percentual. Cara, pra mim, se for subir, ele precisa subir em breve.
Tem essas mínimas aí. Entendi, entendi. Maneiro. Você opera por onde, Felipe? Você ainda tá com aquela conta de 100 mil? Não lembro. Hum. Tá no teste agora, então. Bom, fazendo aquela continuidade baixa, o que me agonia aqui é o risco do preço só cair e buscar lá em Londres e a gente ficar de fora de qualquer movimento pro dia, que é um risco, né? Minha ideia aqui ainda é comprar. Gostaria de comprar conforme o preço reagisse, tipo ele está fazendo agora, e gerasse uma compra em alguma região plausível de compra, como por exemplo essa aí que está desenhada no gráfico. Então é isso que eu espero. 2 minutos. É isso que eu quero, tá? Uma compra. Também acho que vender aqui é estranho, né? O preço tá descendo de escada rolante aqui, né? Não tá indo de elevador, não tá sendo como, por exemplo, foi esse movimento. Tudo bem que o de 5 minutos abriu feio pra caramba, mas daqui a pouco fecha o de 15, o de 30. Como eu falei, eu quero comprar. Se ele viu lá essa região aqui, eu vou procurar pela compra. E é por aí. Ó, gerou o movimento que eu queria. Se ele retestar aqui, eu vou comprar. Só não pode ir direto. Preciso que ele valha em 113. Pô, não é possível que ele vá direto. Que só vai ganhar dinheiro quem comprou fundo. Pô, que insano. Olha o que o preço fez. Ele não gerou absolutamente nenhum tipo de entrada. Ele estopou todo mundo que tentou entrar comprado e agora tá indo. Aqui tem uma entrada, que é o Fair Value Gap de 8,5, não deixa de ser. Talvez uma entrada aqui com stop curto, sei lá. Pior que eu acho que é o que tem pra hoje, cara. Vou tentar pegar uma compra aqui assim. Lá pra 127. Mano, já tá subindo de novo. Mas se voltar ali em 127, 130, eu vou comprar. Só pra tentar pegar a continuidade. A não ser que mude muito a formação gráfica, né? Mas o que eu vejo agora é isso. Tô só esperando pegar ali, mas queria que pegasse em 127. Tá, eu comprei aqui mesmo. O meu stop vai ficar. É muito difícil trabalhar com stop assim, né? Mas acho que aqui assim tá bom. Vou posicionar logo, para não acontecer aquilo que eu me queixava agora há pouco tempo até. Tá, stop em 114. Tá. Difícil, cara, porque pode muito bem ir contra mim aqui, porque eu tô praticamente comprando no topo do movimento, pelo menos até então. Mas acho que é o mais coerente mesmo. E o alvo, vou botar aqui mais ou menos 3 vezes. Tomara que desenvolva bem. 8,6. Vamos lá.
A ideia é boa. O problema é o mercado voltar para aquela região, o que não seria nenhum absurdo, dado o movimento todo do dia. Mas eu estou basicamente acreditando no movimento comprador e que aqui ele já encerrou toda a movimentação vendedora que tinha para ser feita. Que também não é uma tese ruim, não. Bom, sigo aguardando o movimento. Não estou muito seguro, não, tá? Estou um pouco incomodado, inclusive, com essa entrada. Eu não gosto de comprar. Sei lá, esses movimentos de continuidade não são legais. Só são bons quando vai logo assim que você entra. Assim eu me sinto um pouco desconfortável, porque é o tipo de stop que, quando você toma, sempre parece um pouco óbvio, porque você está comprando no topo. Mas a ideia aqui é coerente na minha visão. Então, tentar nutrir aí a confiança na operação para eu não ficar ansioso e eventualmente se estopar, ficar tentando reentrar de algum jeito. Porque se não for aqui, realmente não vai suprir o que o meu racional tá contemplando. Então, é por aí. Bom, o lado bom é que ele segurou bem aqui. E o lado ruim é que ele não desenvolveu tão forte quanto eu pensava que já poderia desenvolver. Então, abre aquele precedente para dar aquela capturada ali embaixo. Quando você está no trade, ainda mais depois de esperar aí, são meio-dia e meia, então esperar 1h30 praticamente, 1h15, que eu comecei a live lá para 11h15, você fica. Parece que cada movimentação que o candle faz dura meia hora. Acho que agora foi. Acho que a gente precisa violar essa região aqui, e daí o preço tem espaço para ir lá para cima. Sobre o stop, cara, eu confesso que a essa altura dá uma vontadezinha de botar o stop pelo menos abaixo dessa mínima aqui. E eu vou fazer isso, porque se for ali embaixo vai ser para despencar. Então eu vou botar o stop abaixo dessa mínima que ele fez depois de eu entrar, então é um stop mais seguro na minha visão. E o alvo eu vou deixar ali fixo, porque é 3 vezes o risco da operação, o risco original, certo? Bom, sou meio de 33, o de 5 minutos está se desenhando bem, o de 15 mais ou menos, que pode ser manipulação para cair, mas acho que dentro do possível está aceitável. O meu único receio aqui é porque ele abriu subindo, então pode cair, né? É aquele delivery que eu estava explicando para vocês mais cedo. Então não duvidaria de ver um movimento vendedor aqui. Mas eu acho que está coerente. A gente já diminuiu o risco da operação. Agora é esperar. Agora é o mais difícil. Então, eu tô falando aqui comigo mesmo agora. Eu só saio desse trade ou com o alvo lá de cima atingido, ou eventualmente com algum lucro considerável que eu queira encerrar antes, ou com aquele stop ali que eu movi e eu não vou operar mais hoje. Bom, passando dessa região, eu fico bem mais seguro. Vamos ver se o preço se sustenta, mas aparentemente sim.
Bom, tá bonito. Acho que tem tudo pra gente conseguir pegar ali no alvo. Só tomar cuidado aí, né? Pra gente não pesar na ganância, botar o alvo lá em cima, mas tá super coerente aqui. E tô considerando já zerar em breve. Acabei de zerar aqui, portanto, mais ou menos assim ficou a configuração da operação. Duas vezes o risco, foi o que eu peguei. Portanto, agora eu acabei de botar para dentro US$ 4.600 de lucro. Então, estamos. Hoje é terça, né? Hoje é quarta, né? É. Segunda eu tomei stop, terça eu fiz US$ 9.000, hoje eu fiz 4.000. Então, basicamente, eu tô US$ 10.000 positivo. US$ 10.000 positivo na semana. 10.130, que a conta começou no 0 a 0, então. Deu pra gente pegar um belo movimento. Fomos pacientes. Lidamos com a insegurança que o mercado naturalmente gera, né? E ali eu estava um pouco inseguro mesmo se o mercado ia desenvolver tão bem quanto eu pensava, mas consegui pegar o que eu queria. Tô contente com isso. Não estou satisfeito nem um pouco com o resultado, quero cada vez mais, mas estou feliz aí da gente ter conseguido pegar um bom trade. Não consegui operar na outra conta, né, de 100 mil, nem vou operar, porque para mim já deu por hoje. Mas foi tudo bem coerente, cara. Acho que eu fui paciente, não executei tão impulsivamente quanto geralmente eu tenho executado. Aquela venda aqui, para mim, eu acho que seria o melhor trade do dia. Sim, aquela venda que passou diante dos dedos ali, mas super normal não ter conseguido pegar porque foi muito rápido. E é por aí, valeu? Então, uma boa quarta-feira para vocês. Amanhã não tem live, tá? Então, vai resolver alguma coisa que você tinha para resolver. Eu vou resolver minhas coisas aqui também, que eu sei que tem coisa que só dá para resolver durante o dia. Então, vai resolver tua vida. Conseguimos pegar um bom trade. Boa quarta-feira, um bom feriado fake aí, né? Porque não é feriado no Brasil, mas é feriado nos Estados Unidos, então é feriado de mercado. E amanhã a gente tá de volta. Valeu, beijo. Amanhã não, sexta. Um beijo, abraço. Até sexta. Fui.